É hora de mais um episódio do podcast MR21. Seja bem-vinda, seja bem-vindo você que está nos acompanhando. Eu me chamo Roger Palmer e ao meu lado, Milene Ferreira. E aí, Roger? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia. Tudo bem? Ótimo. Bom, Milene, hoje o tema é muito bacana. Veja bem, você que é mãe sabe disso que eu tô falando. A mãe vai trabalhar, acorda de manhã, trabalha, almoça, chega em casa cansada, sabe-se lá que horas que chegou cansada, e a casa às vezes tá uma bagunça. Milene, tá aquela bagunça. Os filhos, o filho ou a filha, não sei, não importa quantos filhos tem em casa, não ajudou, não fez nada. E aí? Haja paciência. Milene, então, haja paciência? É isso mesmo? Exatamente, Roger. É sobre isso que vamos falar hoje aqui no podcast MR21. Agora eu te pergunto, por que é que as mães perdem a paciência? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, parece muito óbvio, mas como a gente sempre diz, o óbvio precisa ser dito. Mãe também é feita de carne e osso. É um ser humano e está sujeito a que as suas emoções oscilem, esteja às vezes em desequilíbrio ou por alguma razão assim. E veja, Roger, nem sempre nós conseguimos ser 100% ou estar 100% emocionalmente. Outra questão, às vezes nós fazemos um planejamento e nem tudo acontece conforme nós havíamos planejado. E isso são motivos ou razões que fazem com que emocionalmente a mãe possa se desestabilizar. Então ela não é uma super heroína, ela não é uma super mulher, ela está sujeita e passível de ter essa oscilação nas suas emoções. E por considerar isso, ela pode estourar no momento errado, né? Ou aquela pressão que ela teve que segurar lá no trabalho, ela vai ter uma válvula de escape e às vezes acaba caindo para o filho. Então veja, percebe que essa questão de perder a paciência está muito mais relacionada à mãe ou aos pais do que propriamente aos filhos. Então assim, é simples assim? É simples desse jeito. É porque somos seres humanos, então é importante a gente lembrar que mãe vai perder a paciência. Isso é inevitável. Eu me recordo um dia que a minha esposa ela limpou a casa, acho que ela já até te contou isso. Limpou toda a casa e tal. E quem acompanha a gente sabe que eu tenho um filho, o Theo. Já faz um tempinho, acho que ele estava com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Aí ela tirou o sábado para limpar a casa, como você, mulher que talvez trabalhe e faz isso também, né, Milene? Exatamente. E ela limpou a casa e fazendo aquela faxina, porque não é dar uma limpadinha. Aquele dia ela tirou lá para ir lá e fazer aquela faxina. E eu tava não sei aonde, não sei se eu saí, eu tava no quarto. Acho que eu tava em casa, mas eu tava no quarto. E ela limpou e meu filho deu uma escapadinha ali. De repente ela voltou na cozinha, que ela já tinha limpado, ele pegou um pacote de trigo. Ai. Imagina a farra. Coitada da Dani. Então assim, como é que a mãe não vai perder a paciência nesse caso? Não tem como, assim, é claro que a gente escuta muitas mães até que mencionam, né? Ai, que coisa mais linda, registram, fotografam, postam. Ok, mas assim, por que a Dani perdeu nesse momento a paciência? Mas só pra saber, só pra falar, tá? Ela não bateu nele, só fica, meu Deus, eu não acredito. Chamou eu, o Theo aqui. No final das contas, ainda tirou uma foto também pra registrar o momento. Tá vendo só? Mas assim, acaba perdendo um pouco da paciência, né? Sim, porque deu trabalho, Roger. Então a Dani, assim como muitas mães, esperam a semana inteira. E o gostoso seria o quê? Descansar, erguer as pernas, passear, mas não, ela tira aquele dia para limpar e dá trabalho limpar. Ainda mais que com criança pequena requer toda uma organização. Então, percebe o que aconteceu? Ela havia feito um planejamento. Ela planejou limpar a casa e a casa permanecer limpa. E não aconteceu. Então, automaticamente ela emocionalmente se desestabilizou, né? Perdeu a paciência. Mesmo que ela não tenha dado umas palmadas nele, ou mesmo que aproveitou o momento para registrar, algo desequilibrou e foi a questão do planejamento ter dado certo. Milene, agora assim, essa questão de perder a paciência acaba sendo normal, tanto para pais quanto para mães. Agora falando das mães, por que muitas delas se sentem mal por perder a paciência? Então, Roger, se sentem mal hoje.
Se você parar para pensar, as mães de antigamente não se sentiam mal com isso, não tinha problema nenhum em perder a paciência com os filhos. É algo natural, como nós já falamos, por ser seres humanos, e enfim. Mas o que acontece? Hoje nós estamos rodeados de uma filosofia, de um posicionamento social, de que o filho ele é colocado num pedestal. O filho não que ele não seja importante, pelo amor de Deus, a questão nem se discute. Filho é importante, mas onde os pais estão colocando os filhos é que é o X da questão. Então existe toda uma cultura, existe toda uma influência externa dizendo que os filhos são seres superiores, que os filhos estão acima, que os filhos devem ser tratados, né, com todo cuidado, como se fosse um cristal prestes a se quebrar. Então essa influência externa da mídia, é uma questão também que influencia muito, é a questão da psicologia. Os pais se preocupam tanto, como a gente sempre tem dito aqui, se preocupam em magoar o filho, se preocupam que vão causar traumas significativos, que vai comprometer a vida emocional, o desenvolvimento do filho, por uma simples questão de frustrar, dizer um não, por exemplo, entende? Então percebe que é uma questão cultural, é uma questão social. Hoje, por exemplo, qual é o conselho que se dá, né, nessa filosofia atual? É que se o filho te fizer perder a paciência, você deve fazer o quê? Você deve abraçá-lo, você deve dizer que o ama, que ele é importante, mas caramba, desculpa, né? Você é um ser humano, a mãe é um ser humano, e aí ela tem que deixar a sua humanidade para exaltar essa supervalorização do filho e a supervalorização dos cuidados, dos tatos que tem que ter com esse filho. E é por isso que hoje as mães se sentem culpadas quando perdem a paciência. Entende? É por isso que a gente bate na tecla, né? Aí o pai e a mãe tratam o filho dessa forma, mas quando o filho crescer e for lá no mundo real, não que esse não seja o mundo real, mas assim, o mundo no geral não vai tratar ele assim, né? Não, de e jeito ele não vai nenhum. estar preparado, né, Milene? Não, de jeito nenhum. Exatamente, Roger. E isso tem a ver com as consequências. O que acontece? É fato que o pai e mãe são os primeiros referenciais para um filho. É o primeiro contato social, interpessoal que essa criança vai ter? Sem dúvida nenhuma. Depois isso vai se estender para os avós, para os tios, para os primos, na escola e etc. Os pais são os primeiros referenciais dessa criança. Então, se eu educo meu filho, né, dessa forma, privando ele de perceber que eu posso perder a paciência, que eu sou um ser humano e que por vezes ele pode me estressar assim, porque ele, apesar de ser meu filho, apesar de eu amar ele é um ser humano também, com qualidades, com defeitos, digamos assim, com oportunidades de melhoria. Então, entender esse processo de humanidade se dá como? Vivendo essa humanidade, sendo humano, ou seja, cometendo falhas, cometendo erros, por vezes perdendo a paciência. E aí, nesse sentido, Roger, se eu como mãe alimento esse pensamento que meu filho ele é supervalorizado e eu não posso permitir que ele, que a minha falta de paciência não traumatize, não impacte negativamente a vida do meu filho, ele vai crescer achando que a vida é assim. Porque o modelo de ser humano, de convivência social, serão os pais. Mas, como você bem disse, o mundo lá fora, o mundo real, não vai agir dessa maneira. As pessoas perdem paciência, basta ver no trânsito. As pessoas perdem a paciência no trânsito, o chefe perde a paciência quando o funcionário não corresponde. Mesmo o empresário, o autônomo, perde a paciência quando o fornecedor não entrega dentro do combinado. Você que é cliente perde a paciência porque não recebeu do jeito que queria, no prazo que queria. Então, é normal. É um processo humano perder a paciência e, por vezes, o autocontrole. Então, quando nós nos deixamos levar por essa filosofia atual, nós corremos o risco, repito, de colocar o filho onde? Na bolha. Aquela bolha que ele acha que a vida é assim, que as pessoas, sempre que ele fizer algo ruim e que possa gerar essa impaciência ou a irritação no outro, é a obrigação do outro resolver e não dele, entende? Então é uma inversão de valores, isso precisa ser dito urgentemente.
Milene, então quer dizer o seguinte, pelo que você falou, a gente entende então que perder a paciência é algo natural. Exatamente. A mãe não precisa então se sentir culpada por isso? Nem deve, Roger, não deve se sentir culpada, porque como eu disse, mãe está no processo do dia a dia ali, na correria, ela não é só mãe. É importante a gente lembrar disso, que a mãe, ela é a profissional muitas vezes, ela é a dona de casa, ela é a provedora, ela é a esposa, ela é a filha. Olha quantas atribuições, né, muitas vezes acumulam para uma só pessoa. Então, dizer que é impossível não perder a paciência por vezes, não. Então, mãe, não se sinta culpada por perder a paciência. É claro que existe um certo nível de equilíbrio, é que precisa se buscar esse equilíbrio para não se exceder, mas se sentir culpado porque perdeu a paciência uma ou outra vez de forma nenhuma. Pode gritar ou gritei com meu filho? Então, olha, eu não sou contra, assim, a mãe às vezes falar mais alto, falar com firmeza, entende? Agora, eu sempre parto do seguinte princípio, Roger, quando a mãe grita, sabe? Olha, o grito exacerbado, é redundante eu falar isso, é porque grita é porque já saiu do controle. Mas quando ela tem essa postura, significa que algo saiu do controle. Ela não está no controle da situação, as suas emoções saíram do controle dela. Mas, menina, a gente tá falando assim, grito no sentido ficar gritando e xingando a criança, ou aquela coisa também não pode fazer assim, porque eu faço em casa de vez em quando, tô tentando me controlar. Ô, Theo, faça isso aí! Tira a mão! Faça assim de vez em quando lá, porque não dá. Ele pega as panelas, ele quer quebrar as coisas lá, daí sai. Então, isso já no nível mais de grito. Já é. Porque assim, você pode falar, Roger, com firmeza e pode até falar alto, mas não assim, entende? Porque isso vai despertar o que nele? Entende? De repente um susto, de repente... Você pode utilizar isso como ferramenta se você estiver em outro ambiente. E você está percebendo que o que ele está fazendo vai quebrar, vai machucar ele, vai acontecer o pior. Aí até você chegar lá, você pode usar a voz como ferramenta e gritar para que ele escute. Mas se você tiver a possibilidade de estar mais perto, é melhor você falar mais com firmeza, seguro, porque olha que interessante, a criança, ela não tem essa consciência, Roger, mas ela vai assimilando indícios ali, pistas de que se você está gritando, você está fora do controle. É impressionante. Parece que vem como é que fala? Um chip natural no ser humano, e isso é desde criança, que eles percebem quando nós estamos no controle e quando não estamos. Deixa eu confessar pra vocês então, acho que 10 dias ou umas 2 semanas no máximo, já tive uma conversa quase assim com a Milene. Ela já tinha me dado essa dica, na verdade. E aí eu tô colocando em prática, assim, tentando me controlar e conversar. E eu tô começando a perceber, assim, que ele tá entendendo mais, sabe? Porque normalmente era assim, tira a mão da gaveta. Ele tem mania de abrir a gaveta e fechar. Não sei se o seu filho, se você tem filho de 2 anos e meio, mais ou menos, se ele faz isso. Tem um amigo meu que tem, falou que o dele também faz. Até fica lá, abre, fecha a gaveta, abre, tira as colheres de lá. E mas a hora que eu vi ele abrindo, já gritava. Tira a mão, tira a mão. Agora eu tô tentando me controlar. E eu começo a perceber que ele tá melhorando. Então, por exemplo, assim, vamos pegar esse exemplo teu e do Theo. Ao invés de você só manifestar assim, né, querer parar a ação, você primeiro leva ele lá, ou mostra, olha, você abre, tá vendo, Theo? Aqui, ó, tem talher. Talher não é para criança. Tem a hora certa de usar e é a mãe ou o pai que vai pôr na mesa. Mas se você quiser ajudar, eu vou te chamar para ele ter o contato, entende, Roger? Porque quando a criança está curiosa, você pode aproveitar isso, um benefício. Lembra, o que é um problema, na verdade, pode ser uma solução. Então aproveita essa curiosidade dele e já começa a ensinar os valores da colaboração, da cooperação. Então explica para ele. Quando ele for na próxima vez, você não precisa gritar. Você vai dizer, ó, lembra que o pai falou? E eles assimilam. O Theo fala, agora quando eu faço isso, fala pra ele, filho, quando você fica batendo a porta aqui, vai quebrar. Você tá entendendo? Ele vai ficar vai ficar feio aqui, filho. Então não pode ficar batendo. Aí depois ele faz de novo, daí ele faz, daí eu pego e olho pra ele assim, filho, dele, vai quebrar. Daí vai quebrar, não faça assim. Exatamente. Então ele realmente já assimila. Agora, uma coisa também, fazendo isso, né, Milene? Tanto isso que eu tô fazendo, quanto essa dica que você deu, é um exercício de paciência, né? Sempre. Paciência e autocontrole. Você sabe que agora eu falo, agora que eu tenho meu filho,
E quando tem alguma colega no meu trabalho lá que tá grávida, ou algum colega que fala, vou ser pai e tal. E assim, eu acho que é normal, todo mundo, né, Milene, pensa assim, meu Deus, descobriu que tá grávida, é dinheiro. Meu Deus, como é que eu vou sustentar? Como é que eu vou comprar fralda? Hoje eu já chego e falo assim, é o seguinte, cara, pensa na pior situação que é ele ficar sem comer. Você vai lá na prefeitura, vai numa igreja, alguém vai fazer alguma coisa. Fralda, alguém vai te dar a fralda. Agora tem uma coisa que é só você que vai ter que ter. Paciência. Exatamente. A paciência é o que você vai ter que ter, porque assim, paciência porque você não dorme, daí se irrita quando não tá pequenininho. Aí depois eles começam a fazer essas coisas como o meu faz. E aí as tuas estão mais adolescentes, você sabe que tem coisa que você perde a paciência, Sim. tem que se controlar. Então é paciência e eu falo também do tempo, tá? A gente pode até... Você perde também, né? Você não tem tempo para você mais, muito do seu tempo é para os seus filhos. Mas eu sempre falo que a paciência é uma coisa que você tem que ter muito com o filho. Né? E é interessante, Roger, porque a gente que é pai e mãe, nós percebemos que filho muitas vezes vem para melhorar a gente. Uhum. Porque você assim se sente, né, cobrado, uma autocobrança, perdão, de ensinar valores, princípios, inclusive a paciência, mas antes você precisa exercer. Uhum. Porque não adianta nada eu falar pro meu filho assim, olha, não fala palavrão, mas eu sempre falo palavrão. Uhum. Não adianta, não vai dar certo. Leia, eu quero que você goste de ler, mas nunca leu na vida. Nunca lê, percebe? Então, aquilo que a gente sempre fala, que as virtudes que os pais esperam nos filhos, na verdade, começam nos pais. Se o pai ainda não tem, então ele precisa rever o seu comportamento, seus hábitos, sua conduta, para daí então exigir ao filho. E eu nem estou falando uma questão moralista, sabe? Estou falando uma questão prática, do dia a dia, entende? Até tem uma frase de um escritor que diz assim, que é no comportamento dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. Ou seja, os filhos são aquilo que eles vivenciam, certo? Então, desenvolver a paciência, Roger, significa que nós, como seres humanos, também estamos em processo de melhoria. E essa questão de exemplo é bacana, né? Tem uma pessoa que eu acho que todo mundo conhece, o Jerônimo Temel, e ele faz umas coisas lá que banho gelado. E aí os filhos deles faz também algumas coisas. E aí ele sempre fala assim, eu não exigi nada, mas como eles estão vendo eu fazer, eles querem fazer também. E aí lembrei também de uma coisa que a gente conversou, que também é questão de exemplo, quando eu grito com o Theo, falando para ele não fazer, ele começa a gritar também. Ele começa a responder gritando. E aí também nessas 2 semanas que eu já estou tentando me controlar, lá em casa a gente está tentando se controlar, eu vejo que ele também deu uma acalmada, assim. E aí parto para a paciência. Um pai e uma mãe impaciente vai tornar um filho impaciente também. Exatamente. E onde que isso começa a se revelar? Às vezes os pais não percebem, porque estão habituados a agir dessa maneira, a criança também vai agindo, faz parte do dia a dia, natural. Na escola. Quando a criança vai para a escola, Roger, é nítido perceber o comportamento da criança, aquela criança apática, aquela criança que já é mais tagarela, aquela criança que é agitada. E é engraçado que acontece o oposto também. Se a professora da sala de aula, estou falando assim, educação infantil, 4, 5 anos. Só para lembrar que a Milene já deu aula e hoje hoje, pelo menos no dia dessa gravação, não sei quando que você está assistindo, mas ela é diretora de ensino. Então ela sabe como é que funciona lá, né, Milene? Exatamente. E os pais mencionam, sempre em contato, comentam assim que quando a professora, sabe aquela professora que fala alto, aquela professora espaçosa que chega cantando, em casa eles chegam agitadíssimos em casa. E já se a professora é mais comedida, é mais serena, mais tranquila, eles também chegam com tranquilidade em casa. Então essa realidade se aplica na casa da gente. Eu ia até te perguntar, se você já estava tentando mudar, se você não notou que de repente o Theo já não estava mais calmo, mais tranquilo. Sim, tá muito mais, assim, lógico, é uma criança, então claro, faz aquele fervo, mas em algumas situações que ele estava gritando bastante, agora por a gente não estar gritando tanto com ele, você que nos acompanha sabe que aqui começou a gravar Passa Moto. Mas assim, como a gente tem tentado não gritar tanto, ele tá um pouquinho... mais tranquilo, mais né? Tranquilo, tá mais comedido, calmo. Menino. Milene, existe um jeito certo de perder a paciência? Dá pra fazer uma análise se a impaciência ela é legítima ou não? Dá pra fazer sim.
E eu acredito que tem um jeito certo de perder a paciência. Veja, não é um passo a passo, ou uma técnica, um método para se perder paciência. Mas partindo do princípio que nós vamos perder a paciência pelo simples fato de ser uma mulher, um homem, né, seres humanos, nós precisamos avaliar justamente isso que você disse, Roger, a legitimidade da falta de paciência. Como assim? Explico melhor. Você perde a paciência a troco de nada? Então tem duas maneiras. A primeira delas, você vai analisar se o que está te irritando, te tirando da paciência, é um comportamento do filho que você já tenha estabelecido limites, que você já tenha conversado. Então aquela insistência dele, teimosa, sabe? Aquela persistência mais voltada para a teimosia, se é isso que está te tirando a paciência, então é legítimo, certo? Agora, se você parar para pensar e observar, mas espera aí, eu tô irritado é por causa desse comportamento do meu filho? Ou é por algo que deu errado lá no meu trabalho? Ou é porque veja bem, Roger... Ele brigou com o marido. Exatamente, porque justamente o planejamento não deu certo. Então existem duas formas. A primeira dela é você observar se, então, é uma teimosia da criança, então ok, a falta de paciência é legítima. Mas se você está transferindo a tua frustração, a tua irritação para o filho por algo que aconteceu com você, então essa perda de paciência ela não é legítima. Ela não é justa, digamos assim, com o filho, entende? Aí você precisa fazer o quê? Refletir, mas peraí, por que eu tô desse jeito? Eu me recordo um dia que eu cheguei em casa, a Helena, minha filha mais nova, e eu me recordo que ela perguntou alguma coisa pra mim, porque não sei o que, às vezes dela, nossa mãe, por que você tá falando assim comigo? Eu só queria entender. Daí eu, puxa vida, é verdade, por que eu tô falando desse jeito? E aí eu caí em mim, que eu estava daquele jeito com ela, descontando nela a minha irritação, a minha frustração, por algo que não tinha nada a ver com ela, entende? Então, aí nós podemos tomar esse cuidado. Porque, por isso que eu falo, Roger, se você, mãe, perde a paciência por causa de uma desobediência, algo que você já tratou com o filho, então tá tudo certo. Você não precisa se sentir culpada, você não precisa ficar, ai meu Deus, sou a pior mãe do mundo, não. Você tem legitimidade para se sentir dessa maneira e expressar, de repente, até mesmo essa irritação, a falta de paciência com o filho. Mas, se porventura você só está descontando no filho, porque tem um detalhe, Roger, o filho, ele não é o comportamento, entende? Então, o jeito que a gente perde a paciência também é importante, sabe? Você perder a paciência nem sempre é sinônimo de perder o controle. Porque às vezes na falta da paciência você pode dizer o que não devia, você pode bater como não devia. Eu me recordo de uma situação de uma mãe que perdeu a paciência assim a troco de nada, absolutamente de nada, e ela deu uma chinelada na criança que ficou a marca do chinelo, sabe? A marquinha da sola do chinelo, entende? Ficou nas pernas, ficou nos braços. Então não foi uma, né? Não foi uma. Não foi uma chinelada. E aí você entra, né, na discussão, na situação ali, na análise, você percebe que não tinha nada a ver com o fato da criança. E aí a mãe acha que a criança é o próprio comportamento, não é? Ela sempre, mesmo no fato de perder a paciência, Roger, é importante os pais retomarem essa questão. Não mimando, não poupando o filho, mas dizer, olha, eu amo você sabe disso, mas as tuas atitudes eu não gosto, eu não concordo. E às vezes esse jeito da gente perder a paciência é importante, eu diria até que é necessário. Porque se você fica muito nhanhanhã com o filho o tempo inteiro, ele não vai perceber que aquilo é sério. Então às vezes quando você aumenta o tom de voz, às vezes quando você fala com mais firmeza, com mais seriedade, ele sente, peraí, daqui pra frente é diferente. Peraí, a minha mãe tá falando diferente, então tem alguma coisa que eu preciso perceber aqui, que eu preciso pausar esse comportamento, eu não posso dar continuidade. Tá, eu queria, assim, a gente explicar um pouquinho melhor, eu queria entender, e talvez algumas mães também queiram entender melhor, essa questão de, vamos dizer assim, a forma certa de perder a paciência. O que a gente está falando, Milene, que, vamos dizer assim, aceitável, no sentido de perder a paciência e normal? Essa questão de bater, não, é normal, vai ter que bater mesmo. É a questão de gritar. O que é essa diferença de algo que, assim, não, tá totalmente fora, isso aqui não dá para aceitar? Não tô falando motivo, mas o jeito da mãe ou do pai que seja perder essa paciência. Então vamos pensar primeiro o que é inaceitável. O
que é inaceitável é bater por qualquer motivo. E isso definitivamente não vai educar o filho. Ele pode ali temporariamente, enquanto a criança é pequena, ele vai sanar o problema. A criança, por medo, ela vai cessar o comportamento. Mas depois ela volta a repetir. Por quê? Porque o pai e a mãe não estão dando limites atrelado a princípios e valores. Então aquilo não faz sentido. É a história do talher. Mas por que eu não posso pegar o talher? É tão legal, entende? Mas se você explicar o porquê, com o diálogo e tal, então bater por qualquer motivo, definitivamente, não, isso não é bom. Agora vamos supor, dá umas palmadinhas. Eu não sou contra, Roger, de verdade. Eu sei que nesse momento deve ter um monte de mãe sentindo 20 tipos de arrepio, mas eu não sou contra. Entende? Você dá uma palmadinha no lugar certo que Deus fez para receber as palmadas, ou uma chinelada, é no bumbum. Então, assim, não tem problema. Agora, abusar da violência, como é o caso dessa mãe que eu expliquei, que a mãe saiu, ela perdeu o controle e realmente machucou a criança. Então, isso é inaceitável. Outra coisa que é inaceitável, palavras e afirmações. Por exemplo, você é isso, entende? Você é porca, você é porco, você é um vagabundo, você é isso, entende? No descontrole, por exemplo, dizer assim, eu nem queria que você tivesse nascido. Então, por quê? Porque você perdeu o controle, depois, quando você retomar a tua razão, o equilíbrio entre a emoção e a razão, você vai perceber, puxa, eu falei demais. Só que aí tem um detalhe, não dá para desdizer o que já foi dito, não dá, a palavra lançada não tem como voltar atrás. Então também, o que você fala, a maneira como você fala. E só lembrando a questão de falar alguma coisa, as palavras de afirmação, a mãe se arrepende, vamos dizer que ela se arrepende, poxa, não devia ter falado e tal. E às vezes, mesmo que ela peça desculpa para aquela criança, aquilo pode marcar, né, Milene? E machucar e ser algo que assim vai prejudicar, né? E aí, Roger, eu falo por experiência própria, sabe? Se tem uma mãe que teve que aprender a ter controle, a ter domínio próprio, a não explodir, sou eu. As pessoas que me conhecem, convivem comigo, às vezes acham que eu sou assim, eu sou muito calma, muito tranquila. Mas nem sempre é assim, é aqui em casa que minhas filhas me conhecem, que meu esposo me conhece, sabe quem de fato eu sou. Então eu tive que aprender, com a primeira filha, Sofia, realmente eu ainda não tinha muito essa destreza. Então eu perdi muito mais a paciência com ela do que com a Helena, que veio depois. Mas ainda assim é um desafio. E quando eu falo assim, olha, você não pode dizer você é isso, às vezes é tentador, confesso que é tentador. Por quê? Porque que nem as minhas filhas hoje já são maiores. Então eu já falei 1, 2, 3 vezes, não funcionou, algo está errado. Então eu quero que elas sintam a gravidade do problema. Então às vezes é um desafio, entende? É tentador falar, poxa vida, você está fazendo isso porque o comportamento está sendo repetido. Mas essa não é a solução, então sempre deixar claro. E uma coisa, por exemplo, que eu já fiz, inclusive com a Helena mais nova, que pergunta mais, que questiona mais, explodi, mas por quê? Porque sim, porque, no calor da emoção, às vezes a gente fala o que não deve. E às vezes é nessa falta de paciência que a gente estabelece um castigo, que a gente estabelece uma consequência, e isso é ruim. Por quê? Porque se eu disse que o castigo vai ser esse, depois os ânimos vão baixar. E eu penso, puxa, mas não era para tanto. Eu exagerei, eu peguei pesado. E aí você vai ter que manter. Entende? Então, se você já procura estabelecer essa educação intencional, orquestrada, que você prevê antes o que pode acontecer, você determina, você faz um projeto e assim por diante, você minimiza, Roger, significativamente a possibilidade de você perder o controle. Então, perder a paciência é natural, é corriqueiro, pode acontecer no dia a dia. O que não pode é explodir a ponto de você perder a razão. Sabe? A gente vê muitos casos assim de mães que batem nas crianças e acabam machucando, agridem verbalmente, como a gente estava falando, e criam mágoas profundas, cicatrizes profundas nessa criança, porque essa mãe saiu do controle, ela simplesmente surtou, entende? Então, precisa pensar. Então, existem ações que são inaceitáveis e ações de perder paciência que são aceitáveis. Me permita repetir e retomar. Seu filho está desobediente, não está seguindo os limites, as regras da casa, você já conversou, você já orientou, já aplicou consequência, então tá tudo bem você perder a paciência, ele precisa sentir. Agora, se você descontar no filho, você perder o controle, isso é muito ruim. E diga-se de passagem, né, Roger, o que os outros falam,
às vezes nos afetam. Às vezes machuca, você fica ali, mas assim você vai digerindo aquilo, passa. Mas quando é pai e mãe, entende? Quando é família, é por isso que gera cicatriz. Por quê? Mágoa e ferida, porque o pai e a mãe é aqueles que devem realmente acolher, eles devem dar palavras de incentivos, e talvez aí seja a linha que se abusa hoje. Porque para mim é um abuso achar que só essa é a maneira de educar o filho. Eu preciso cuidar do meu filho, eu não posso magoar meu filho, eu não posso frustrar meu filho porque ele vai ter consequências ruins pro resto da vida. Não é bem assim também, né? Nós estamos falando de extremos, é importante deixar isso claro. Milene, você acredita que tem mãe que não perde a paciência assim em momento nenhum? Sabe aquela mãe zen, tranquilona e tal, bacana? Será que tem isso aí? Roger, eu tenho medo de palavras absolutas. Eu penso assim, dizer não existe, como é que eu vou provar isso? Então eu penso assim, que pode existir, pode, mas honestamente assim, eu desconfio, sabe? É igual num relacionamento, por exemplo, de marido e mulher, tá? Quando o casal fala assim, nós nunca brigamos. Nossa, então esses dois são extraterrestres, né? Ou então tem alguma coisa errada. Alguém está se anulando nessa relação. Porque não é possível concordar sempre, 100% o tempo todo. Não é possível que um ser humano, uma mãe, mesmo diante do filho ali tocando horror, fazendo bagunça, te desacatando publicamente, você não vai sentir, né, uma vergonha, uma frustração. Então, eu honestamente, eu não consigo, assim, eu tenho dificuldade em acreditar que existe essa mãe 100% zen. É possível que ela esteja se anulando. Em nome dessa preservação da autoestima, da felicidade do filho, ela esteja se anulando. Aí, só que veja, ela é zen não porque ela é de fato, porque ela acredita, mas talvez por medo. Aí o que está guiando essa mãe é o medo. Então você que está nos assistindo agora, que é mãe e acha que é essa mãe zen, essa mãe bacana, deixa um comentário para nós aqui no nosso YouTube, né, Milene? E até, Roger, me permita, eu me lembrei agora de uma amiga minha, eu até já não sei se eu já não mencionei isso, e ela era assim totalmente contra dar palmada, ela era totalmente contra falar palavras que frustrassem a filha, sabe? E a filha dela, quando eu conheci, tinha 2 anos e pouquinho. Passaram-se os anos, eu encontrei ela, e aí eu perguntei, e aí, fulano, como é que tá? Milene, não, eu tô com problema, adolescência, tal, não é fácil. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu me arrependo de não ter sido mais firme com a minha filha, eu me arrependo de não ter dado uma chinelada dela, porque eu não ia matar ela, sem dúvida nenhuma, mas eu teria educado ela e não estaria passando pelo que eu estou passando hoje, entende? Então tá tudo bem, né, perder a paciência de vez em quando, até eu acredito que ajuda no processo. Então eu repito, se você que é mãe e é zen, manda sua mensagem, conta pra nós a sua história aí nos comentários aqui do YouTube. Vamos aproveitar, Milene, pedir pro pessoal se inscrever aqui no nosso canal. Exatamente. Né, curtir esse vídeo, ativar o sininho também para ser lembrado de todos os conteúdos. E curta agora, né? Porque vai terminar o vídeo e a gente esquece. Já então aproveita. Já curta agora. O curtir você consegue fazer agora, inscrever-se também enquanto assiste aqui o nosso vídeo. Você pode também acompanhar a Milene no Facebook e Instagram, né, Milene? É isso mesmo. Facebook, Instagram, sempre conteúdos novos, né, Roger? Todos os dias, para nos ajudar, para alimentar o nosso conhecimento, para saber ali como fazer no dia a dia com os nossos filhos. Facebook, Instagram, @MileneFerreiraMR21, esse endereço que está aparecendo aqui embaixo para você. Este vídeo aqui que você está nos assistindo e nos ouvindo, você pode acompanhar apenas em áudio. Não só esses, mas todos os outros e também os que virão. No Spotify você procura por podcast MR21 Milene Ferreira. Vai lá no Spotify e encontra a gente também. Olha só, mais um lugar, E né, tem galera? mais um lugar, o site. Tem também o site. Qual nós que é o estamos site? chique, né? Muito chique. Isso aí, olha que joia. Lá você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre mim. Certo? Acessar um e-book, a videoaula, que tem assim, é sensacional, de verdade. Modéstia à parte, é um conteúdo muito bom mesmo, porque, Roger, porque a gente faz o que gosta, entendeu? Sim. A gente faz assim com muito empenho, com muita dedicação, pensando realmente em ajudar as mães. E na verdade assim, não é só vir aqui gravar, né, Milene? O pessoal não tem a menor ideia, eu acho que tudo que acontece nos bastidores, mas a gente faz muito feliz, muito contente. Muito, demais. A gente tá trabalhando muito
mas sempre feliz. Isso aqui que é o gostoso. www.mileneferreiramr21.com.br E você também pode, olha só quanta coisa, e tem mais coisa vindo por aí, aguarde. Olha só, Telegram, a Milene tem o canal, aliás, no Telegram, onde a gente lá envia para você as atualizações dos conteúdos e também tem conteúdo exclusivo todo domingo. A Milene manda um conteúdo exclusivo para você. O Roger, sabe o que é o legal do Telegram? Que é assim, ó, como você falou, tudo que nós fazemos passa por uma produção, por um pensar. Lá no Telegram, não. Lá sou eu mesma. Eu só preciso gravar o áudio e mandar. Então, às vezes é um insight que eu tenho, às vezes é uma reflexão, milênio por milênio, é puramente ali a inspiração, sem nenhum filtro, sem nenhuma edição, sem nenhum corte, então vale bastante a pena. O link para você entrar no canal do Telegram tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora esse tem que esperar, tá? Espera aí para entrar no Telegram, termina de assistir o vídeo aqui com a gente e depois entra no canal do Telegram. Será que eu esqueci alguma coisa? Eu espero que não. Espero que não. Se não, entra aí, acompanha a gente. Tudo que eu falei já tá ótimo. Você vai estar bem abastecida de conteúdo, de informação que ajuda você a educar o seu filho. Milene, seguimos. Agora vamos falar um pouquinho daquelas mães que percebem que a impaciência não é legítima e ela deseja aí ter um autocontrole melhor. O que ela tem que fazer? Roger, primeira coisa, respirar fundo. Eu sei que parece tão óbvio e tão, né, nossa, isso? Exatamente. É o que a gente fala, no calor da emoção, como já acabamos de citar, você acaba falando o que não deve, fazendo o que não deve, perdendo o controle. E depois que algumas coisas são feitas e ditas, não dá para voltar atrás. Então, até uma vez nós fizemos um treinamento com um bombeiro, né, de primeiros socorros, e ele fala assim, olha, nunca tome uma decisão no calor da emoção, dá pelo menos uns 30 segundos ou mais. Eu prefiro mais, né? Dá uma volta, respira fundo, e é impressionante, Roger, como a gente consegue. Você fala, eu sou assim mesmo, eu perco a paciência, eu falo. Mentira, porque se você estiver no auge da tua impaciência, da tua irritação com o filho, e de repente chega na tua casa, pensa lá, uma pessoa importante que você conheça. Chega na tua casa o prefeito da cidade. Chega a tua cunhada, chega a tua sogra, sei lá. Na hora, né? Na hora você se recompõe, põe a máscara social e consegue. E conversa com o filho como se nada tivesse acontecido. Né? Ô, filho! Exatamente. Acontece. Então, quer dizer, você tem sim autocontrole. Então, por algum tempo eu fiz esse exercício. Pensei, puxa, se tal pessoa chegasse aqui em casa e me visse surtando desse jeito, aí eu me controlava. Ou então eu pensava, mas vai ser agora que eu vou chegar no quarto daquela meninada e vou... Aí eu pensava, não, calma, que eu vou falar o que eu não devo. Entende? E algumas vezes, quando eu percebo, Roger, não, mas espera aí, isso é legítimo. Aí eu falo mesmo. Brincadeira, tá. Então, mas eu fico tranquila. Eu não carrego aquele sentimento de culpa, aquele peso, porque eu consigo analisar. Entende? Então, esse respirar é importante. Qual outra dica? A outra dica, Roger, é você prestar atenção qual é o gatilho da tua impaciência. Como assim? É o que eu dei de exemplo, né? Que você, de repente, perceber, mas espera aí, eu estou assim porque meu filho derramou o Nescau na mesa ou porque eu estou muito braba com a situação que eu não consegui resolver lá no trabalho. Então, nós precisamos fazer essa análise, perceber, mas o que está me gerando isso? Por exemplo, o meu gatilho eu já descobri. Duas coisas me tiram assim, me irritam e eu preciso cuidar para não descontar em quem não merece, às vezes nas minhas filhas, às vezes no meu esposo. Quando o meu planejamento do dia não dá certo. Roger, isso me tira do sério, sabe? E aí parece que uma coisa vai acumulando a outra. Então, hoje eu já sei que o meu gatilho da impaciência, da irritabilidade é quando o planejamento do dia a dia se frustra. Mas por vezes... E o outro? Você dois. Não pode montar outro? Não, melhor não, né? Não, então tá, poxa vida. Vamos rasgar assim, então. Por que falar que é dois, então? Por que você não falou, tem um? Bom, você vai ficar curioso agora. Um dia nós vamos descobrir juntos. Então, assim, mas é importante a mãe descobrir o que é. Tem mãe que é fome, por incrível que pareça. Tem gente que se sentir fome, ela fica extremamente irritada. Eu conheço uma, que eu não vou falar o nome, lógico, né, que eu não vou falar o nome de quem que é, entendeu? Não vou falar o nome, mas é sono. Sono, não pode estar com sono, sabe? Tem pessoa que tem sono. Milene, agora respirar,
descobrir qual é o gatilho. Tem diálogo no meio disso? Extremamente, sim, com certeza. Isso aí é fundamental, Roger. Manter o diálogo como? Você lembra que eu falei? Você tem que conversar antes, estabelecer as regras, os limites. Porque às vezes, Roger, me permita usar de novo o exemplo dos talheres, tá? Do Telzinho. Você grita lá, fala, Tel, não mexa aí, eu já falei. Mas por que não pode mexer? Entende? Então, quando você explica o porquê, você dialoga com o filho antes, tende a facilitar bastante essa questão. E daí, Roger, nesse sentido do diálogo, os pais têm que trazer clareza para o filho o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é permitido, por que não pode. Então, sempre de forma clara, adequando a linguagem conforme a idade da criança, certo? Para que ele entenda, para que seja compreensível para ele, e estabelecendo esses limites com antecedência. A gente fala mais, você fala mais aprofundado nesse tema, até no método MR21, né? Questão de limites, e que são muito importantes, né, mulher? Exatamente. E às vezes as mães têm medo de impor limites, não sabem, mas eu posso impor limites? Não só pode, como deve. Então, a imposição dos limites, ou o pré-estabelecimento dos limites, de forma antecipada e preventiva, Roger, evita, assim, anos de sofrência, anos de desgaste, sabe? Então, o diálogo atrelado à clareza e à imposição de limites, sem dúvida nenhuma, ajuda e muito a contribuir para que a mãe não precise perder a paciência. Clareza, limites são temas tratados com uma grande profundidade no método MR21. Outra dica, Milene, para as mães que querem assumir esse autocontrole. Tá, outra dica seria assim, lembra, respeita seu filho como um adulto, mas não esqueça que ele ainda é uma criança ou um adolescente. Então, por que às vezes os pais perdem a paciência? Porque eles acham óbvio que o filho haja daquela maneira. Na cabeça do pai e da mãe tá óbvio, que tinha que encher a garrafa de água e guardar na geladeira, certo? Mas às vezes a criança lá de 4 anos, para ele não, ele usou, largou ali, entende? Então assim, explica, conversa. E quando eu falo respeitar o filho como um adulto, Roger, é nesse sentido, peraí, será que eu gritaria com um colega de trabalho como eu grito com meu filho? Será que eu falaria o que eu falo para o meu filho para outras pessoas? Então, o respeito é de igual para igual. Mas a gente não pode esquecer que às vezes essa intolerância dos pais se dá pelo fato de achar que o filho tem que proceder daquele jeito e esquece que ele ainda é uma criança, que ele ainda é um adolescente e ele não vai ter responsabilidades ou agir como um adulto, por exemplo. Tempo de qualidade também é importante? Muito importante. Em muitos casos, Roger, o problema da birra, da desobediência, da inquietude das crianças se dá porque inconscientemente eles estão pedindo a atenção dos pais. Então, quando os pais percebem isso e dão tempo de qualidade, não estou falando de passar 5 horas brincando com o filho, às vezes é só o final de semana, mas então tira um tempo, né, para dar atenção para esse filho, tentando descobrir que linguagem o filho vai se sentir amado, para encher o tanque emocional dele, e muitas vezes só desse jeito resolve isso e também evita a questão do pai e a mãe ter que perder a paciência com o filho. Milene, e os pais e as mães, eles precisam também reconhecer, né, que estão falhando porque estão perdendo essa paciência, assim, às vezes até com uma certa facilidade, porém é importante ele reconhecer, mas não quer dizer que ele vai lá, ai, meu filhinho, não, ele tem que ter a sua autoridade. Né? Aí que tá, os pais às vezes eles não entendem que pedir desculpa é uma coisa e se humilhar é outra. Por quê? Porque eles estão supervalorizando os filhos, mais uma vez. Veja, supervalorizar não quer dizer que o filho não seja importante, não é isso. Supervalorizar é dizer que ele é além, ele está muito acima, e não é assim. Os pais têm uma postura, uma posição maior. Sim, e essa relação vertical, Roger, é importante para a construção de conhecimento, de relacionamento, certo? Então, uma relação só horizontal não vai agregar muito para a criança. Eu mesma, então vou dar um exemplo aqui, como você falou, para não perder a autoridade. Me recordo também de situações que eu precisei pedir perdão para as minhas filhas, porque eu vi que eu me excedi e não tinha razão para aquilo. Então, olha, filha, eu quero te pedir perdão porque eu me excedi, eu falei o que não devia, ou não falei do jeito que deveria ter sido certo, mas tem um detalhe, eu continuo não concordando com o que você fez. Então, o que você fez continua sendo errado, eu continuo desaprovando a tua atitude, mas o jeito que eu tratei a situação é que não foi correto. Então, me desculpe, então como que nós vamos tratar? Assim, assim, assim.
entende? Sem perder a autoridade, isso é muito importante. Milene, você acredita que uma dica seria também concentrar-se no que é importante? Ah, sem dúvida, Roger, porque às vezes os pais estão tão assim, exaustos com o dia a dia de trabalho, com as atribuições, com as obrigações e responsabilidades, e às vezes o filho só, sei lá, derramou o arroz no chão. É só isso. Isso é tão relevante assim, isso é tão importante. Isso é corriqueiro. Então vale a pena perder a paciência por tão pouco? Agora, se trata, por exemplo, de uma questão que você está percebendo de caráter do filho, de quebra de limites já pré-estabelecidos, de conduta, aí eu diria que volta novamente. Você perde a paciência de forma legítima. Então, cabe aos pais essa maturidade, procurar aí o equilíbrio para ver, mas espera aí, isso realmente vale a pena eu perder a paciência? Milene, também acho que tem que ficar claro para as mães e pais que nos assistem agora que, assim, talvez ele pense que seja muito difícil, a gente deu aqui 8, 9 dicas, eu não consigo tudo isso de uma vez, você, Milene, que já está há tanto tempo estudando, para você é mais fácil. Então começa respirando, pelo menos. Exatamente. Dá o primeiro passo. Primeiro tem o controle dessa respiração, aí depois você vê qual que é o teu gatilho, depois você parte pro diálogo. O importante é começar, né, Milene? Exatamente. Porque assim, Roger, conforme você vai treinando, ok, agora você já conseguiu respirar, parte pro segundo, depois vai pro terceiro. O importante é caminhar, é prosseguir. Eu sempre falo, olha, não existe mãe perfeita, não existe filhos perfeitos, família perfeita, mas todo dia um pouquinho sempre dá para melhorar. Muito bem, Milene, agora existem consequências para quem perde a paciência assim com uma certa frequência? Tem sim, Roger, e é por isso que a gente precisa ter um sinal de alerta. Veja, eu sempre falo a questão do equilíbrio. Então, perder a paciência não é algo do outro mundo, as mães não precisam se sentirem culpadas por causa disso. Mas, se esse nível de estresse, de impaciência e de irritação é frequente, então cuidado. Aí, por que é ruim, Roger? Quais as consequências? Primeiro que o ambiente fica desagradabilíssimo, certo? Fica muito ruim, o clima fica pesado, e a mãe tem um poder agregador. Se ela tá bem, a casa tá bem. Se a mãe tá estressada, parece que o estresse vai contaminando todo mundo. É assim mesmo. O pai não dá nada, né? Não dá muito, mas a mãe, Roger, eu não sei o que acontece. Mãe é mãe, né? Então, assim, e por exemplo, eu já vivenciei situações que eu tava assim a ponto de... Aí o Ricardo, meu esposo, né? Menos, segure. Baixa a bola aí. Tá meio... Tipo assim, pô, tá tão gostoso o clima, tá tão legal, né? Vale a pena, né? A legitimidade. Então, assim, a gente precisa pensar que o ambiente fica ruim, vale a pena, né? A mãe precisa de ajuda, Roger, porque até tá aí um bom tempo para um próximo podcast que a mãe ela tem que cuidar dela também. A gente fala do filho, mas tem uma situação muito importante que é pensar nela mesma, certo? A questão do ambiente, a questão, por exemplo, se o filho vê sempre esse modelo de perder a paciência, ele acha que é assim, que é normal. Então ele também vai resolver as situações explodindo, gritando, perdendo a paciência com todo mundo. Repito, onde vai refletir isso? Lá na escola também, né? Uma outra consequência é o desgaste emocional. A mãe fica emocionalmente fragilizada, os filhos ficam fragilizados, entende? Então há um desgaste emocional. Aí entra naquela questão, Roger, a casa tem que ser o refúgio, tem que ser um ambiente agradável, de paz, mas se toda hora a mãe está perdendo a paciência, está se irritando, poxa, vou ter que ir para casa, né? Vou ter que... Fica ruim também. E ainda uma outra questão é que se a mãe explode o tempo todo, ela deixa uma lacuna muito grande, porque se ela está explodindo, significa que o diálogo já está comprometido, não está havendo diálogo. Então ela deixa uma lacuna muito grande para o filho pensar o que ele quer. Por exemplo, que ele é rejeitado, né? Puxa, eu sou um atrapalho, toda hora eu irrito a minha mãe, e aí às vezes na irritação a mãe toma decisões ruins, a gente já falou sobre isso, profere palavras que não tem como voltar atrás, então as consequências podem ser sim desastrosas. Nesse caso a mãe precisa de ajuda, às vezes um psicólogo, um psiquiatra, às vezes umas férias, quem sabe ali um tempo para ela, sabe? É importante, às vezes uma atividade física já é suficiente, porque esse tempo é o tempo que ela tem para ela, é o que ela faz para ela, então isso é importante, a saúde mental e emocional dessa mãe. Milene, para a gente finalizar, o que a gente pode concluir então sobre a paciência e o autocontrole? Então vamos lá, Roger. Primeiro nós precisamos ser realistas.
Somos seres humanos, as mães vão perder a paciência e ponto final. Isso faz parte da vida. Outra questão que a gente pode, então, resumir de toda essa conversa nossa aqui é que as pequenas doses de frustrações para os filhos vão educá-los, vão formá-los, vão ajudá-los. Então, essas pequenas doses são necessárias. Então meu filho vai perceber que me deixou triste e irritada? Sim, por que não? Certo? Ele vai entender, ele vai aprender que nem sempre as ações dele são aceitáveis, e digo mais, Roger, nem sempre serão toleráveis. Esse papo hoje em dia que a gente ouve tanto assim, é da tolerância, beleza, mas tudo tem limite, nós estamos presos a uma série de limitações. Mesmo sendo adultos, a vida em sociedade nos impõe limites, até por uma questão de organização, de boa convivência, certo? E às vezes nessa conversa de que tem que tolerar, tem que entender, é justamente porque eu tenho empatia pelo outro, é que eu preciso fazer essa leitura, que o meu comportamento pode ser desagradável ao outro, entende? Então, pensar situações assim nos ajudam a exercer, digamos, a impaciência da maneira correta, da maneira legítima, exercendo a nossa humanidade, fazendo com que o filho perceba isso, entende? E sem problema nenhum. Agora, retomando, se isso está se excedendo, é importante a mãe procurar uma ajuda, repensar o porquê que ela está agindo dessa maneira para solucionar essa questão. Chegamos ao final então, Milene? É isso aí, chegamos ao final, passou rápido, né? Passou rapidinho. É sempre bom estar aqui. Mais uma edição do podcast MR21 que fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, até.